Que bom, você que é da casa está aqui, você que foi convidado, nos honra muito com a sua presença nessa noite. Essa noite nós reservamos para celebrar o nascimento do Salvador, Jesus Cristo Senhor. Esse espaço aqui que vocês estão vendo é um plano B. Todo mundo percebeu a tempestade que caiu na nossa região, né? Todo o Alto Tietê experimentou quase um dilúvio, foi assustador. Aqui dentro estava tudo preparado, gente. A igreja escolheu essa data aqui para ser celebrada já faz quase um ano. Depois do nosso retiro, uma equipe já começou a pensar, preparar. Desde ontem tem gente trabalhando, carregando peso, pastor Mateus, Geraldo. Hoje o dia inteiro o pessoal enfeitou, preparou, deixou tudo pronto. E quando foi 1 hora da tarde, mais ou menos, veio aquela chuva, destruiu tudo aqui. A gente achou que não ia dar para fazer. O melhor que a igreja pôde fazer para essa noite está aqui. Plano B. Quanto daquilo que você planeja você consegue executar? Gente, nós de manhã cedo preparamos e não deu certo. Em menos de 6 horas, tudo teve que ser refeito. Mas olha só, em menos de um dia, o nosso plano não deu certo. Isso aqui é o nascimento de Jesus. A primeira vez que na Bíblia fez uma menção foi há 4.000 anos. Gênesis 3:15. Quando a Bíblia diz que o descendente da mulher, o descendente da serpente ia morder, o calcanhar do descendente da mulher, e o descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Jesus Cristo. Já estava sendo profetizado. Sabia que há 300 profecias acerca de Jesus no Antigo Testamento? Dos quais 60 fala diretamente sobre o nascimento de Jesus. Desde 4.000 anos passado, há 680 anos aproximadamente, Isaías profetizou que Jesus nasceria da Virgem. E nós sabemos, a Virgem Maria foi a mãe de Jesus Cristo. No ano 550 aproximadamente, Daniel profetizou que Jesus nasceria antes da destruição do templo. O que aconteceu lá, nos anos 70, nós sabemos. Os Salmos, desde 1000 a.C. até 500, quantas? Profetizando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele nasceria em Belém, 700 anos. Eu poderia passar essa noite falando profecia atrás de profecia com data marcada. Qual a chance de uma pessoa, um ser humano, planejar com tanto tempo de antecedência e aquilo acontecer? Eu dei um exemplo muito simples. Planejamos de manhã, à tarde já não deu mais certo. Deus planejou o nascimento de Jesus desde 4.000 anos atrás. Tudo deu certo. Até mesmo Jesus ser recusado. Ninguém acolher, nenhuma hospedaria, nenhuma casa, também estava no plano de Deus. Não foi plano B. Deus não tem plano B, gente. Aquilo que o Senhor determina, Ele cumpre. Deus é poderoso para fazer. A sua vida também não é um acidente. A tua presença essa noite aqui também não é um acidente. Deus tem um propósito maravilhoso para cada um de nós. E o grande propósito que Deus tem é que você acolha aquele que foi profetizado durante todo esse tempo, Jesus Cristo, o Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 11 fala, o anjo chega e diz, eis que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O culto essa noite é para Ele. Nós estamos aqui por causa dEle. Se você puder, quem puder, tiver saúde para isso, coloque-se de pé.
nós vamos iniciar essa noite apresentando as nossas vidas. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Nosso Deus e bendito Pai, louvado seja o Senhor nessa linda noite. O teu povo se reúne aqui neste local com um único propósito: celebrar a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Deus, Rei e Salvador. Receba o culto da sua igreja, receba a adoração do seu povo, e se porventura, ó Deus, estiver alguém aqui que ainda não te conhece, nós te rogamos, ó Espírito Santo, faz gerar a fé salvadora em suas vidas, que esse coração possa crer. Pai, que todo aquele que entrou neste recinto seja tocado pela tua presença, aquela convicção forte que somente o Senhor pode dar, de que de fato Deus está no meio de nós, possa ser, ó Deus, apreendida por cada um aqui. Receba, Senhor, tudo aqui é para ti, tudo é para o Senhor. Nós oramos na expectativa de que Jesus Cristo venha ser honrado, Jesus Cristo se alegre, Ele acolha o culto da sua igreja. É neste nome que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Pode ficar de pé, gente. Pode ficar de pé. Gente, talvez nem todos conheçam, mas eu vou pedir para a gente tentar acompanhar. Cantarmos juntos louvor ao Senhor. Tem a letra aqui também. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Começo. Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado dentro dos corações, dentro dos corações, em meio ao clamor, em meio ao clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus. Igreja, esse é o nosso louvor. O louvor da igreja ao nosso Senhor. Senhor que é adorado em qualquer lugar da terra, tantas línguas, tantas culturas diferentes, um só Deus. Nós cantamos desde tantas épocas diferentes. Esse Senhor é aquele que fez o mundo, os céus e a terra, que criou a mim e a você. Esse é o Senhor que merece todo louvor e adoração. É por causa dele que nós estamos aqui.
por causa dele que nós sorrimos, por causa dele nós cantamos, ele é digno de todo o louvor. Só ele é exaltado. Na palavra de Deus nós lemos, do começo ao fim, o nome do Senhor é aquele que ecoa. Nas nossas vidas também, do começo ao fim, é o nome do Senhor que nós vemos. Na criação nós podemos ver a imagem dele ser refletida na humanidade, a humanidade que nasceu para viver de acordo com esse Deus. E é por isso que nós cantamos. No começo a gente vê a humanidade começando a ser formada, mas logo que é formada vê as dádivas do Senhor, e porque vê as dádivas do Senhor, canta louvores. Nós já estamos aqui agradecendo tantas coisas, só de conseguir fazer o culto aqui seco, inclusive até parou de chover, o pessoal de longe, alguns conseguiram vir também, é graça do Senhor. Nos últimos dias, nós também vemos, lá em Apocalipse, ser cantada o Cântico do Cordeiro. E eu vou fazer um convite aqui, também talvez não muitos conheçam, mas nós vamos cantar juntos uma canção. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade na região montanhosa da Judéia. Ao chegar, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que está no seu ventre. Mas porque sou tão agraciada a ponto de visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou de alegria. Bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá o que o Senhor lhe disse. Então assim Maria disse:
nós podemos te louvar. Canta palavras de exaltação, que mesmo não fazendo jus ao seu nome, é nossa expressão de louvor, é dádiva do Senhor também no nosso meio. Palavras que te exaltam, mas transformam nossas vidas. Oferta que nós oferecemos, mas é o Senhor que nos muda, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos faz ver maravilhas e ver manifestar aqui no nosso meio a sua glória. Nós louvamos o seu nome grandemente, porque o Senhor continua presente, porque um dia o Senhor nasceu, veio em carne no nosso meio, porque um dia nós podemos ver da sua graça de forma palpável, louvar o seu nome pessoalmente, e um dia nós ainda o veremos, quando o Senhor retornar no nosso meio. Nós louvamos o seu nome, nós agradecemos, nós contemplamos quem o Senhor é e nós não podemos ficar parados. Então é assim que nossa igreja diz, amém.
As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. E cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos,
e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim, a Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Dia de festa. Festa de dia e de noite. Comemora desde ontem e banquete até depois de amanhã. Música desde a esquina e fogos até o horizonte do jardim. Mas por que celebração se parece com dia de festa? E por que o dia de festa parece mais que os demais especial? As semanas passam cinzas, esperando por algo mais. E a rotina perde o brilho quando eu só olho para os ais. Eu espero ansiosamente que o final seja diferente, mas me esvazio discretamente, porque afinal já estou descrente. Quando notei, já estava assim. Em algum momento isso aconteceu. Coloquei no alto a decoração, mas a luz não mais desceu. Procurei que pudesse preencher um presente para chamar de meu, mas não achei o que ainda colher, e o propósito se perdeu. Todo ano, todo dia, o que eu tenho feito, o que eu amo eu faria, mas ainda é desse jeito? Já não tenho espaço para algo mais. O que tanto planejei agora se desfaz. Em vez de esperar, escolhi me distrair. E em vez de me encher, eu decidi desistir. Mas vamos lá. Ainda é dia de festa. Mesmo que com alegria modesta. Planeja desde ontem e se cansa até depois de amanhã. O barulho do outro cômodo e artifícios em toda a conversa. Pela fresta da janela já se pode ver
Vocês ouviram? Alguém bateu na porta. Alguém muito importante. Aquele que é o motivo. Mas o caos, o barulho, a confusão sobrepõem e confundem tudo. Há espaço para mim mesmo, para as minhas coisas, meus desejos, a minha opinião. Há espaço para acusação. Você está errado, eu estou certo. Há espaço para muita coisa, então quando Jesus bate a porta, com muita dificuldade eu posso até ouvir. Mas eu não vou lá abrir. O que tem tomado o seu coração? Quais são os seus desejos? Quais são as suas preocupações, medos, sonhos, intrigas, dúvidas? Nesse turbilhão de coisas ao mesmo tempo, Jesus tem encontrado lugar para Ele na sua vida? Essa noite foi inspirada num texto que está em Lucas 2, 6 e 7. E a palavra de Deus diz assim: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz a seu primogênito, envolveu-se em pano e colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O meu filho do Daisuke, ele nasceu em parto humanizado. Já ouviram falar nisso? A melhor maternidade da cidade, médico, enfermeira, 2 técnicas, equipamentos, banheira e não sei o que lá. O Filho do Deus eterno, nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Redentor, mal encontrou um lugar confortável para nascer. Belém, uma cidade pequena e humilde, ela ficou lotada por causa de um decreto do imperador César Augusto, imperador romano, que forçava as pessoas a voltarem para sua terra natal. E aí José e sua família, José e Maria voltaram. Então não havia lugar físico apropriado para os dois e para o bebê que estava no ventre da Maria. Então eles precisaram ir para um lugar improvisado. Talvez um estábulo ou uma caverna onde ficavam os animais de alguém. Não tinha berço, não tinha colchão, mas tinha uma manjedoura, onde os animais se alimentavam. E foi assim, nesse espaço, que o nosso Senhor Jesus Cristo, envolto em panos, ficou logo após nascer. Para a gente que é crente, ou mesmo para a gente que é brasileiro, a gente cresceu escutando, ou no mínimo vendo. Hoje a gente não vê tanto assim mais, eu acho, mas o clássico presépio, né? Quem aqui já viu o presépio? Certo. Então aquilo lá, né? Estábulozinho, né? Tem o estábulozinho aqui representado, animaizinhos, manjedoura, os 6 magos. E é normal,
faz parte da nossa cultura há muito tempo. Mas quando a gente para pensar, quando eu paro para pensar, e agora principalmente que eu sou pai, é difícil imaginar e aceitar que o meu filho pudesse nascer nessas condições. Aqui a gente está cheio de mãe e pai. Imaginem, o seu filho ter nascido nessa situação, sem hospital, sem médico, sem estrutura mínima. A partir dessa perspectiva, como então a gente poderia imaginar que com o Filho de Deus então fosse assim? Se com o nosso filho é difícil, então como é possível o Filho de Deus nascer dessa forma? E da mesma forma, a esmagadora maioria do povo judeu, desse contexto em que Jesus nasceu, jamais poderia imaginar que o Messias surgiria dessa forma. Qual que era a expectativa? Qual que eram as profecias? O Messias seria da linhagem de Davi. Ok. Nascimento em Belém, certo? Ok. Mas num contexto grandioso, num contexto nobre, acho que não. Muitos judeus também esperavam, por causa do contexto político de opressão daquela época, um Messias político, um líder militar. Sob o domínio romano, os judeus ansiavam por um líder que os libertasse politicamente, assim como Moisés fez com o povo do Egito. Esperavam que o Messias liderasse exércitos e restaurasse o reino de Israel como uma nação soberana. Esperavam que o príncipe da paz trouxesse, então, justiça e prosperidade ao povo. No coração de muitos, naquela época, não havia lugar para Jesus. Só havia espaço para um líder militar, um rei nobre e rico. Além de não ter uma simples vaga na hospedaria, um lugar físico para Jesus nascer, o espaço que faltava também estava no coração do povo para aceitar que Jesus, como veio e como se tornou, era de fato o Filho de Deus. Pouco tempo atrás, eu estava voltando para casa, depois de um ensaio aqui na igreja. Eu peguei um Uber, e era um final de tarde parecido com esse. Chuviscando, trânsito, e aí já estava dando uns 40 minutos, mais ou menos, para eu chegar em casa. E aí eu decidi, 40 minutos com um motorista de Uber do meu lado, não vou ficar quieto, né? Com todo respeito àqueles que ficam quietos a viagem inteira, não tem problema, mas eu aproveitei a oportunidade para trocar conversa com esse motorista. E aí papo vai, papo vem, fui aprofundando, e aí eu perguntei assim, e aí, você vai para a igreja? Aí ele falou assim, poxa mano, eu era de igreja, mas sabe como é, né? Agora dirigindo no aplicativo é complicado, né? Parar no domingo. Se eu parar no domingo, aí eu deixo de ganhar uma grana. E, cara, eu tenho que sustentar a família. Falei,
Tá certo, entendi. Mas você está quanto tempo dirigindo? Você tem outra profissão? Aí ele falou assim, olha, eu dirijo há uns 2 anos, mais ou menos, e eu trabalhava no audiovisual. Trabalhava com produção de filmes publicitários, mas não estava dando certo. Eu viajava todo tempo, não ficava parado em casa, e além disso, eu não via perspectiva, e tinha muito pouco retorno. Aí eu falei assim, caramba, você sempre trabalhou com coisa que te tira de casa e limita o seu tempo, né? E aí eu perguntei, eu posso orar por você? Vou orar por essa situação. E aí eu orei por aquele homem, orei pela sua família, pelo seu trabalho. Ele contou outras frustrações do trabalho dele, da sua vocação, e aí orei para que Deus concedesse graça, para que ele pudesse encontrar algum lugar, algum trabalho que ele pudesse dedicar mais tempo à família e a Deus. E aí, depois da oração, faltando 5 minutos antes de chegar em casa, ele agradeceu. Falou, nossa, muito obrigado, eu precisava disso. E ele começou a abrir mais o coração. E ele falou assim, olha, eu tenho que parar de dar desculpa que eu não tenho mais tempo para ir para a igreja. Eu parei de ir para a igreja porque eu estava ficando meio chateado. Chateado com algumas pessoas. Eu não concordava como eram feitas algumas coisas. E aí ele falou assim, ele terminou assim, antes de eu sair do carro. Mas não é por isso que a gente deve buscar Deus, né? Eu falei, não é mesmo. E aí eu me despedi, falei, Deus abençoe, agradeci a viagem. Aquele motorista, ele estava com uma vida lotada, cheia de preocupações, trabalho, preciso sustentar minha família, meu Deus, quanto tempo preciso dedicar, não posso parar final de semana, porque se eu parar vou perder grana. E além disso, tinha algumas expectativas sobre a igreja, sobre os irmãos, e assim, uma motivação equivocada para buscar Deus, como ele mesmo percebeu e reconheceu diante de mim. Muitos de nós, assim como foi na época de Jesus, temos dado espaço a uma ideia equivocada de quem é Jesus e o que ele faz. Meu filho fez 1 ano agora há pouco, e ele ganhou vários daqueles brinquedinhos de encaixar as formas, vocês sabem? Tem quadradinho, redondo, estrelinha, pentágono, e aí você tem que encaixar, né? Caixinha, tem vários formatos, né? Mas ele tem só paciência, eu espero que ele aprenda depois, tá tudo bem. Ele só tem paciência para encaixar o círculo. Ele pega o círculo, encaixa, faz... E aí a gente comemora com ele. E aí a gente dá o quadradinho para ele. Aí ele pega o quadradinho, onde que ele tenta encaixar? No círculo. Aí ele não consegue. Ele fica irritado. Aí ele larga e vai brincar de outra coisa. Nosso coração às vezes é assim. Temos vários moldes dentro do nosso coração, que abrigam sonhos, pessoas, linguagem de amor, gostos específicos. E aí a gente vai pegando aquilo que faz sentido e vai encaixando. Encaixou, foi. E no molde de Jesus, a gente muitas vezes entalha, né? Tem o formato perfeitinho, a gente vai lá e eu quero que Jesus, deixa eu ver,
satisfaça todos os meus desejos. Aí eu coloco mais um detalhezinho assim, ó. Eu não quero renunciar. Eu não quero me sacrificar. Eu não quero pensar no próximo. Eu não quero ser generoso. Aí a gente vai... Eu não quero ser confrontado por Jesus. Depois que a gente discute com alguém e fica aquele clima chato, a gente não quer orar. A gente não quer colocar diante de Deus porque a gente sabe que se a gente orar, a gente vai ser incomodado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos pedir humildade. E a gente vai ter que voltar lá para o nosso irmão. Irmão, me perdoa. Então, quando eu tenho a oportunidade de encontrar Jesus, fica que nem o meu filho, tentando encaixar quadrado em círculo. E aí eu vou embora. Ah, deixa quieto. Eu vou continuar encaixando aqui as outras coisas. E essas coisas que eu sei que vão encaixar. Vou lotar meu coração com outras coisas. E além de todas as coisas que você tem se ocupado, que você tem se preocupado, a outra pergunta que eu faço a vocês nessa noite é: qual é o formato do espaço que você deixou para Jesus? No seu coração, como que você está entalhando o formato de Jesus? Nesse nosso teatro aqui, de alguma forma essas pessoas, elas estavam exigindo que Jesus se encaixasse num certo formato. Por quê? Eles não viram Jesus bater na porta. Então, de alguma forma, eles estavam exigindo que Jesus entrasse dando uma voadora na porta. Ou gritando alto. Ou, sei lá, caindo do teto, em cima da mesa. Aí, quem sabe, eles prestariam atenção. E você, será que você tem exigido de Jesus algo que Ele não vai fazer? Ou talvez que Ele não vai fazer no tempo e do jeito que você espera? Lucas 5, 17 a 26, fala assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, precedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem
tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Jesus, ele estava no meio de uma multidão, ensinando. E havia um homem paralítico, que precisava de cura, mas tinha uma multidão para atravessar. Muitas pessoas querendo ouvir os ensinamentos de Jesus. Então os homens que levaram esse paralítico sem mais alternativas, eles tentaram entrar, tentaram passar pelas pessoas, eles sobem no terraço, sobem no telhado, eles abrem espaço entre as telhas e descem esse homem na sua maca, diante de Jesus, na frente de Jesus. E a palavra fala que Jesus, ele vê a tamanha fé desses homens, perdoa os pecados do paralítico e ainda concede cura. O homem levanta, pega o seu leito, volta para casa, dando glória a Deus. Nesse relato aqui, nós vemos também outros personagens, os fariseus e mestres da lei, que assim como eu falei no começo, eles não aceitavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Eles viram diante deles um homem que não podia se levantar e nem menos andar, sabe-se lá há quanto tempo. De uma hora para outra, levantar, sair andando, feliz, glorificando a Deus. E mesmo assim, esses fariseus e mestres da lei ficaram resmungando: quem que esse Jesus pensa que é? Acusando Jesus. E eles perderam a oportunidade de também se alegrar e glorificar a Deus. Mas eu quero que a nossa atenção fique nesse homem que recebeu cura, e nesses homens que o ajudaram, que o levaram para Jesus. Eles tinham dois problemas. Primeiro, a enfermidade do seu amigo. E segundo, uma multidão para atravessar e chegar a Jesus. Eles poderiam muito bem chegar lá, cansados, olhar essa multidão e falar assim: poxa, está complicado, né? Vamos deixar quieto? Vamos esperar a próxima oportunidade? Jesus está por aí direto, né? Uma hora ele passa por aí e a gente pede. Mas pelo contrário, não foi isso que eles fizeram. Eles abraçaram a oportunidade como única e imperdível. Eles pensaram de todas as formas. Aí quando ficaram sem alternativas, eles ousaram e arriscaram, inclusive a saúde dos homens que estavam saudáveis, né? Imagina o que poderia acontecer, sei lá, todos caíam e todos ficaram paralíticos, né? Eles fizeram isso, subiram no telhado, para que aquele homem tivesse um encontro com Jesus. E foi isso que aconteceu. Jesus, antes de curar, que era o mais óbvio a se fazer naquela hora, ele olha profundamente para o coração desse homem, e ele o ama, ele perdoa os seus pecados. Irmãos, a metáfora do espaço, lugar, o encaixe que eu falei,
de Jesus no nosso coração é nada mais do que isso, uma metáfora. Porque a gente não dá forma a Deus, a Jesus. A famosa frase, né? A gente não pode colocar Deus numa caixinha. E de fato, Deus transcende tempo, espaço, lógica. Então não importa a multidão que está na sua frente, a multidão de problemas, expectativas equivocadas, medos, sonhos, preocupações, feridas. Não importa tudo isso que está na sua frente. Jesus nos encontra. Ele pode lhe encontrar. A humanidade tinha um grande problema. Algo que cortou a nossa relação com Deus, que nos separou do propósito eterno de glorificá-lo e de viver com Ele. O pecado. Mas foi do agrado de Deus enviar o seu único filho para ser o preço e o sacrifício perfeito, para que assim nos reconciliasse com Ele mais uma vez. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. E foi através do seu sangue que nós podemos ser chamados amigos e filhos de Deus. E Ele vive para todo sempre. E tem toda a autoridade e poder para abrir espaço no seu coração. Tirar a poeira, tirar a bagunça de cima do trono que deveria ser só dele. É Ele que pode aliviar as suas preocupações, as suas ansiedades. É Ele que pode curar suas feridas. É Ele que te capacita a perdoar aqueles que te feriram. É Ele que limpa o pecado e te move a viver uma vida que tenha sentido, que tenha propósito e alegria. É Ele que pode fazer muito mais do que você pode imaginar. Basta o quê? Crer. Basta crer. Talvez você veio aqui nessa noite para desfrutar de um tempo com os nossos irmãos. Principalmente você que faz parte da nossa comunidade, nossos irmãos queridos. Um tempo de celebrar com a igreja o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu sei que muitos aqui foram convidados e trazidos por alguém. E assim como o paralítico, que foi levado por aqueles homens, esses seus amigos, esses seus familiares, que trouxeram você aqui, eles trouxeram com um propósito, para que você também tenha um encontro com Jesus. O ato deles convidarem vocês aqui nessa noite foi como que aqueles homens que subiram no telhado, no terraço, e abaixaram a maca
diante de Jesus. Esses irmãos estão se movendo para que isso também se concretize na sua vida. E aí, o que você fará a respeito? Creia. Abra espaço para Jesus tornar-se o rei do seu coração. Não só isso, confie nele. E se surgiu esse desejo no seu coração, eu preciso crer. É verdade, eu preciso crer. Se Deus tocou no seu coração nessa noite, é Deus que tocou, não é minha persuasão, não é as minhas palavras, mas obra do Espírito Santo na sua vida. Então eu quero convidar os nossos pastores aqui na frente. Eu não combinei. Eu não quero. O nosso objetivo não é constranger, mas você sabe o que Deus falou com você nessa noite. Não só você, mas aquele que falou, sabe muito bem. E aqui nós, pastores, representando a nossa comunidade, e aqui vocês também estão rodeados de pessoas da nossa comunidade. A gente gostaria muito que vocês se sentissem abraçados pelo amor de Deus. Eu quero convidá-los a todos a baixarem suas cabeças e nós vamos orar por vocês. Nós vamos levantar um clamor aqui, especificamente por aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo a crer. Aqueles que não confessaram ainda que Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles ainda que não seguem Jesus. Deus, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor fala de maneira tão viva, de maneira tão maravilhosa. Obrigado porque o Senhor alcança os nossos corações. Não importa a bagunça, não importa a sujeira que está nos nossos corações, a expectativa errada que nós temos do Senhor. O Senhor nos encontra, e o Senhor encontra esses irmãos e irmãs nessa noite que estão precisando de encontrar contigo, Deus. Eu peço então, Pai, que o Senhor vá de encontro nesses corações, Pai, sedentos por Ti, Deus. Que eles possam Te entronizar, Senhor, no seu coração, Deus. Que eles possam confessar o Teu nome, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Senhor, Rei da vida deles. Ó, Pai, e que assim eles sejam perdoados, Pai, perdoados dos seus pecados, Deus, dos seus erros, Deus. Pai, eu não peço só, mas eu creio, Pai, que o Senhor perdoou aqueles que estão reconhecendo no seu coração nessa noite, Deus. O Senhor livra da culpa, livra do peso, Deus. E nesse lugar há espaço, há lugar para Jesus. Preenche, Pai, as lacunas, Pai, buracos, Deus. Oh, Deus, se encontra, Pai, com esses amados. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Podem continuar aqui, pastores, por favor. Para aqueles que foram tocados por essa oração, por essa palavra, e que decidirão crer, eu incentivo a procurar aqueles irmãos, aqueles amigos que convidaram você aqui nessa noite. Fale com eles, procure eles. Olha, irmão, eu precisava daquilo, eu preciso de Jesus. Se que você quiser também, fale com algum de nós. E saiba muito bem que há lugar para vocês aqui nessa comunidade, para que você faça parte do corpo de Cristo. E agora eu quero fazer mais um momento de oração. Para aqueles que já fazem parte do corpo de Cristo, a pergunta é: o espaço que você cedeu a Ele lá atrás, ou há pouco tempo, seja quanto tempo você convidou, você confessou o nome de Jesus Cristo, será que esse espaço ainda está aberto? Quais são as coisas, as preocupações, medos, sonhos, que aos poucos têm tomado o trono de Cristo, que aos poucos têm tomado o seu coração? Se você se sentiu incomodado, tenha certeza disso, que não fui eu, mas foi o Espírito Santo que incomodou o seu coração. Eu gostaria de, mais uma vez, queria pedir oração. Será que tem um microfone? Microfone sem fio? Para aqueles que foram incomodados, para aqueles que já creem em Jesus Cristo e sentiram esse incômodo de que precisam mais uma vez colocar a expectativa certa de quem é Jesus. Que você tem talvez colocado empecilhos, obstáculos, para que Jesus tome o seu lugar de fato. Você receba essa oração e eu vou pedir para o pastor Joel fazer essa oração. Curva sua cabeça mais uma vez, por favor. Senhor, nós estamos nesse dia em que celebramos o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E alguns dentre nós aqui fizemos esse convite para que Jesus fizesse parte da vida lá no passado, mas também em algum lugar do passado Jesus deixou de fazer parte da vida. Jesus que um dia encontrou um lugar na sua vida, no seu coração, nos seus projetos, nas suas prioridades, deixou de ter este lugar, e mais uma vez só restou uma manjedoura fétida, imprópria, inadequada, para que Jesus pudesse estar. Nesta noite, Senhor, o Senhor certamente tocou em algumas vidas. Ajude-os a reencontrar o caminho do coração de Deus, voltar para Jesus, voltar a frequentar, ó Deus, uma comunidade de fé onde a Tua palavra é pregada, onde Amém, Jesus Deus. Cristo é honrado, Sim, onde Deus. Deus é buscado de todo o coração. Amém, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão distantes possam reencontrar, ó Deus, aquele espaço de comunhão na Tua presença,
e então as suas vidas serem reordenadas, encontrar o brilho da vida mais uma vez. Atende, Senhor, e que para esta noite seja um marco em suas vidas. Amém, Deus. Eles possam ter um novo, ó Deus, encontro, um reencontro com Cristo, encontro de vida, de alegria e de poder. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Irmãos, levantem-se, fiquem de pé. Em nome de Jesus, essa semana que vem, na verdade, né? Nós vamos ter a ceia, talvez em família. Vocês vão viajar, voltar para a casa dos parentes. A ceia que vocês vão ter em casa não vai ser nada parecido com essa ceia que nós representamos aqui, porque Jesus Cristo estará no centro da casa de vocês. Vamos louvar e glorificar e entronizar o nosso Rei Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um aqui e com toda a igreja de Cristo. Amém e amém.